Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, muitos de nós, que somos frequentadores da Santa Missa, que somos de dentro da igreja, muitas vezes nós damos desculpa para não ler a palavra de Deus, porque é muito difícil de entender, dá muito trabalho. Na verdade, é bem mais fácil assistir filme e novela do que ler a palavra de Deus, né? Só que a palavra de Deus, ela se explica para quem quer ouvir. E ela passa a fazer parte da nossa vida para quem quer praticar. Olha a liturgia de hoje, aonde o próprio Jesus explica, ele está falando da entrada no reino dos céus. Olha como é simples, ele está falando, gente, não é todo mundo que disser Senhor, Senhor que vai entrar no reino dos céus, mas quem colocar em prática a vontade do meu Pai. E isso é fácil da gente entender. Exigente é praticar, mas entender é fácil. Imagina que você fosse num hospital e tivesse lá 2 médicos. Um recém-formado que dissesse para você, olha, eu tenho toda a teoria, eu estudei tudo, e você é a primeira pessoa que eu vou atender. Vai ser a primeira vez que eu vou praticar o que eu aprendi com você. E do lado tem ali alguém que já tem anos de prática, de experiência, que estudou faz tempo, mas tem muito tempo de prática. Para qual dos 2 médicos você vai se encaminhar? A teoria é necessária, mas a teoria sem prática, eu fugiria para o outro médico rapidinho. Porque é a prática, é colocar aquela teoria estudada em prática que forma um bom médico. É assim também com a nossa vida de cristão, é assim também com a vida de um padre, é assim também com a vida de um consagrado, é assim também com a vida de um cristão. Nós estudamos o catecismo, fizemos lá atrás, há muito tempo, a primeira comunhão, a Eucaristia, a primeira comunhão, a crisma. Mas se todo esse conteúdo foi bem estudado e não praticado, nós somos como um médico recém-formado, que tem todo o conteúdo, mas não tem a prática. É a mesma coisa que eu te convidasse para dar uma volta comigo de carro, eu que tenho a carteira de motorista, tenho tudo, toda a minha teoria. Sabe quanto tempo tem que eu não pratico? Nunca pratiquei. Você quer andar de carro comigo? Eu tenho a carteira, eu tenho o documento. Tem coragem de entrar comigo agora e pegar uma estrada? Claro que não, obrigado, eu vou chamar alguém, vou chamar um Uber aí, né? Vou chamar... Porque o importante, vou a pé, não é? Como é que é fácil a gente entender isso para o nosso dia a dia e a gente complica quando a palavra de Deus está dizendo: vão entrar no reino dos céus não aqueles que souberem citar a palavra, não aqueles que souberem fazer orações bonitas, gritando e chamando Senhor, Senhor, não, mas aqueles que colocam em prática aquilo que ouviram. E assim a primeira leitura vai dizendo, e a primeira leitura vai trazendo uma canção, não é? Vai dizendo, naquele dia
cantarão esse canto em Judá. Naquela época onde as cidades eram fortificadas e cercadas por grandes muralhas, e o único acesso eram muralhas grandes, altas, grossas, então só se podia entrar através da porta. Era necessário que eles abrissem a porta, porque toda a cidade era cercada. Então só entrava por aquela porta aqueles que eram autorizados. E a primeira leitura está dizendo que essa cidade fortificada só vai abrir a porta para um povo cumpridor da palavra. É assim que diz: abri as suas portas para que entre um povo justo, cumpridor da sua palavra. Não é decorador que sabe de cor a palavra, mas que vive essa palavra, cumpridor da palavra, firme em seu propósito. Então nós não seremos surpreendidos se a porta não se abrir para mim e para você. O que vai identificar o acesso, o que vai permitir o nosso acesso ao reino dos céus, não é a teoria, é a prática. A teoria é importante, conhecer a teoria é importante, mas o que faz um católico santo não é o conteúdo estudado, é a prática vivida. E não tem um jeito de falar mais fácil para você entender. Não tem como dar um exemplo mais fácil para você entender. A palavra se explica por ela mesma, mas eu preciso querer ouvir. Mas sabe qual é a nossa esperteza? A gente prefere não ouvir e a gente se esforça para não entender, porque é incrível o que a palavra faz. Quando ela é acolhida no coração, ela provoca mudança. Mas muitos de nós não queremos mudar. Muitos de nós nos acomodamos e fugimos da conversão, porque a conversão é exigente. Porque construir uma casa sobre a rocha é exigente. Mas quando vier a tempestade, quando vierem os problemas, e eles virão, isso não é praga de padre, está escrito aqui, essa casa resiste. Agora, se eu vivo só da teoria, eu vou acabar construindo a minha vida em cima da areia, uma casa sobre a areia, e a tempestade também vai vir, e essa casa não vai ter força, porque ela teve só a teoria, mas ela não teve a prática. Gente, isso é fácil de entender, e eu concordo com você que é exigente de viver, porém não tem outro caminho. Não adianta colocar força, não adianta colocar esperança na força dos homens. O Salmo diz assim: é melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança. Isso aqui não está ficando contra a pessoa, mas está dizendo, não está falando contra os homens, mas está dizendo a nossa esperança é o Senhor. Não adianta buscar refúgio no ser humano. É melhor buscar refúgio no Senhor do que contar com os poderosos desse mundo. E como é que se busca esse refúgio no Senhor? O próprio Jesus disse no Evangelho: é aquele que ouve a palavra e pratica a palavra. Gente, o único caminho de ouvir a palavra e praticar a palavra é a nossa conversão. É que nós tenhamos a coragem de nos preparar para esse Natal, vivendo o advento, nos convertendo. É fácil enfeitar a casa com as coisas de Natal. É fácil fazer aquele monte de comida e celebrar o Natal. É fácil reunir a família. Mas e a conversão? Virou artigo de luxo. No tempo do Natal, conversão. Presente todo mundo dá, por pior que esteja a crise. Você vai ver como todo mundo vai comprar um presente, e nem que seja daquele mais, que todo mundo fala, né? Olha, é só uma lembrancinha, não é um presente, é só uma lembrancinha. Papai Noel vai distribuir muitas lembrancinhas. Não estou interessado em lembrancinha. Deus quer a nossa conversão. Conversão que não se compra em nenhuma loja, que não se faz liquidação. Conversão que acontece no dia a dia. Como uma chave certa que abre aquela porta, não é qualquer chave, tem que ser a chave certa. A liturgia de hoje está dizendo para mim e para você que as portas do reino dos céus vão se abrir com essa chave.
A chave de quem ouviu e praticou a palavra de Deus. Ouviu e colocou em prática a vontade do Pai que está no céu. Vir ao santuário do Pai das Misericórdias é uma graça. Mas graça maior ainda é fazer da minha e da sua vida um santuário do Pai das Misericórdias, porque nós vivemos e colocamos em prática aquilo que nós ouvimos e aprendemos. Do contrário, nós seremos só turistas no santuário do Pai das Misericórdias. E santuário não é lugar para turista, é lugar para peregrino, porque peregrinação, o foco principal dela, não é conhecer um lugar novo, mas fazer uma nova experiência de Deus que nos pede conversão. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.